Então tá, pessoal, vamos continuar então nessa segunda parte aqui da introdução de estudo da química, né? Então, na última aula a gente viu aqui as propriedades específicas dos materiais, né? Nós vimos que podem ser as propriedades organolépticas, né? Que podem ser as propriedades físicas e, por fim, as propriedades mecânicas. O que que a gente vai fazer agora, então? Nós vamos dar uma estudadinha mais detalhada nessas propriedades específicas aqui, físicas dos materiais, certo? Então, vamos para a densidade, né? A densidade ela é diretamente relacionada, né, com a massa e o volume desse material que a gente está falando, sempre considerando uma certa temperatura com uma certa pressão. A unidade que a gente vai utilizar, né, para densidade é grama por centímetro cúbico ou grama por mililitro, né? Normalmente a gente faz essa transformação para conseguir entender essa relação da densidade. Isso a gente pode traduzir em uma fórmula, né? A densidade, a massa em relação ao volume, né? Pela letra D minúsculo, M e o V maiúsculo, né? A massa e o volume. Sempre vai ser essa relação que a gente vai ter do material dentro do estudo das nossas propriedades físicas, né? Claro que aqui nesse momento a gente não vai usar cálculos, né? A ideia é que vocês entendam o que que vai acontecer aqui. Por exemplo, aqui eu deixei aqui uma tabelinha da densidade para que vocês percebam uma coisa bem interessante. Aquela relação de massa por volume, né? Aqui está o centímetro cúbico, o mililitro, né? Aqui nós estamos usando grama por mililitro, aonde que eu tenho que a referência é a água, cuja densidade é 1, né? O gelo é 0,9, o azeite é 0,8, o álcool 0,8. O que que acontece quando eu coloco o azeite, o óleo, em presença da água? Ele vai ficar na superfície ou ele vai ficar submerso, né? Ele fica na superfície. Agora, se eu colocar o chumbo, que tem a densidade 7,9 gramas por mililitro, né? O mercúrio ou ouro, né? Tem 19,3 gramas por mililitro. O que que vai acontecer com esse material quando eu colocar na água? Ele vai para o fundo, né? Então já podem observar aqui, né, que quando essa densidade aqui, essa relação que tem da massa em relação ao volume, né, aqui usando grama por mililitro, né, a gente percebe que quando for menor que um, né, ele vai ficar na superfície. E quando ele for maior que um, né, ele vai ficar flutuando, né? Então, sempre menor que um, ele flutua. Quando for maior que um, ele vai afundar, como é o caso que acontece com o chumbo, o ouro, né? Certo? Continuando então ainda dentro da densidade, aqui então a gente vai fazer essa relação que tem da massa com o volume, né? Considerando, por exemplo, aquele material que flutua e daquele material que afunda, como a gente acabou de ver naquela tabelinha, né? Quando eu tiver um material cujo volume seja o mesmo, mas as massas diferentes, né? O que tem maior massa vai afundar e o que tem a menor massa flutua. Aqui a comprovação, aqui eu tenho um cubo de cortiça, um cubo de madeira e um cubo de ferro, né? Obviamente, o volume deles é o mesmo, eles têm todo o mesmo tamanho esse cubinho, né? Só que a massa, né? A quantidade de massa que tem aqui na cortiça é menor que a da madeira, né? E a da madeira é menor que a do chumbo. Então a tendência, né? Até essa imagem que para ser mais correta, essa cortiça ia ficar na superfície, né? Não ia afundar. A madeira, uma partezinha afunda, né? E o metal ali, né, o cubo de metal vai afundar, vai ultrapassar o limite da superfície da água. O que tem maior massa afunda e o que tem menor massa flutua, certo? Se nós considerarmos aqui agora objetos de diferentes materiais com mesma massa e volumes diferentes, né? O de maior volume vai flutuar e o menor volume vai afundar. O exemplo aqui, 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, a mesma massa, os dois têm 1 quilo. Obviamente, né, o volume para 1 quilo de algodão ocupa um volume muito maior do que 1 quilo de chumbo, certo? Então, esse vai flutuar e o chumbo vai afundar, né?
E quando for o mesmo material, né? O que que vai acontecer? Eles têm o mesmo comportamento. Por exemplo, aqui eu tenho uma esfera aqui, uma bola de madeira e o barco. O que que vai acontecer aqui com os dois? Vão ter o mesmo tipo de comportamento. Não importa o volume, né? Então, e nem a massa. Pode ser ter mais volume, mais massa, né? Vão continuar se comportando igual. Aqui essa bola de ferro, obviamente, né? Vai entrar na profundidade lá, certo? E os navios, como é que funcionam os navios, né? Segredinho para o navio flutuar. Aqui é bem simples. Ele tem uma parte oca lá dentro. E essa parte oca com a parte que não é oca, né? Ela compensa a densidade, fazendo com que ele fique com uma densidade menor que a água flutuando. Obviamente, se entrar água dentro desse navio, né? Todo mundo se lembra do Titanic lá, vai acontecer o quê, né? Vai afundar, porque aí vai perder essa compensação da densidade da água, né? Ele vai ficar mais denso e vai afundar, certo? O submarino faz esse joguinho aqui, né? O submarino, ele também, embora seja pesado, né? Ele tem uma massa, aliás, muito grande, né? Ele tem essa parte oca de ar e quando ele quer ir para profundo, né? O que que ele faz? Ele enche a parte de água desequilibrando aquela parte da densidade da água, então ele fica com uma densidade maior e afunda. A hora que ele quer vir para a superfície, então essa água é bombeada para fora do submarino, né? Volta a ocupar o ar, né? Que o ar não foi jogado para fora, volta a ocupar o ar e ele vem para a superfície. É o joguinho, né? Subir e descer dos submarinos lá, só a título de curiosidade para vocês, né? E as densidades em líquido, né? Como é que eu vou verificar uma densidade em líquidos direto, né? Então aqui a gente vai usar sempre o densímetro, né? Aqui agora tem um rápido videozinho aqui para vocês, né? De o densímetro sendo utilizado, tá? É bem interessante aqui que vocês conseguem perceber a relação da densidade. Aqui então nós temos uma proveta com água, né? Ele vai colocar o densímetro ali, certo? Ele vai se posicionar numa certa altura, né? Se fosse água pura, a gente sabe que não é, né? A água da torneira não é água pura, mas se fosse água pura, ficaria marcando 1 aqui, né? Aqui, obviamente, como não é puro, ele marcou um pouquinho mais que isso, né? Então a gente vai ter aqui nessa experiência que ele vai fazer, ele vai acrescentar aqui o açúcar. Ele vai, na realidade, mudar a densidade da água ali. Reparem bem o que acontece ali quando ele colocar o açúcar. Ele alterou a densidade da água, então o densímetro subiu, né? Aumentou essa densidade, ele vai ficar em algum outro ponto, né? Uma densidade maior que a água, por isso que ele subiu, foi direto para lá, certo? Ok. Aqui então alguns densímetros para vocês perceberem como é o desenho dele, né? Aqui o pessoal que frequenta posto de combustível, né? Já deve ter visto aqui do lado da bomba tem um tubo cilíndrico transparente com um densímetro ali dentro, né? Por que isso? Porque a gente tem um certo teor de álcool, né, na gasolina. O álcool por si só ele tem que ter uma densidade a uma temperatura, lembra que a gente falou no início? Uma temperatura constante, né? De 20 graus, aqui centímetros cúbicos, seria o mesmo que mililitros, né? Entre 0,8075 e 0,8110, o álcool, né? A gasolina comum entre 0,7350 e 0,7650 e o diesel 0,82 a 0,85. Aquele densímetro tá ali, está mostrando, né, a quantidade, se está dentro desse padrão, né? O combustível, tanto o álcool quanto a gasolina, né? Para vocês terem uma ideia, né, a gasolina comum tem 27% de álcool nela, né? E a premium em torno de 25% de álcool nela. Ela tem uma quantidade menorzinha de álcool lá. E aqui então, para ir já para finalmente, né, o densímetro da bomba aqui para maiorzinho para vocês perceberem, ele sempre naquela posição do densímetro correto. Claro que isso ali serve para os fiscais, né, para os próprios proprietários do posto ver se está não está adulterada a combustível, a gasolina, muito menos o álcool lá das bombas de combustíveis dele, certo? Então vamos continuar com nossos conceitos, vamos falar então sobre a solubilidade então, tá? O que é a solubilidade? É a propriedade física das substâncias, né, de se dissolverem
ou não, obviamente, né, em um determinado líquido. Tá? Aqui é um conceito bem lógico, né? Ela é formada normalmente pelo soluto, né, que pode ser dissolvido pelo solvente e pelo solvente, que dissolve o soluto, tá? Depende, claro, da temperatura e do estado físico do soluto e também do solvente, certo? Obviamente, se eu pegar, por exemplo, um leite gelado e colocar o achocolatado em pó ali, ele vai se dissolver com uma certa facilidade. Agora, se esse leite estiver quente, né, ele vai dissolver com muito mais facilidade. A mesma coisa que se eu pegar mesmo o leite quente e colocar em vez de achocolatado em pó, botar o achocolatado em barra, né? Então ele vai demorar mais, né, para fazer essa dissolução. Por isso o estado físico é importante, né? E quando o cara exagera, né, ou tem muito mais soluto do que o solvente pode dissolver, a gente diz que tem uma solução saturada. Eu sempre me lembro aqui do cafezinho, aquela xicrinha, o cara bota uma xícara de açúcar, uma colherzinha de açúcar, duas, três, quatro, na primeira colher, na metade da primeira já botou açúcar suficiente para dissolver no café, né? O resto vai ficar no fundo da xícara, portanto, uma solução saturada, né? A gente vai utilizar aqui como unidade a representação padrão, né, de grama por litro para uma determinada temperatura, certo? Continuando então aqui nossos conceitos lá de características, né, da matéria, características físicas, né, nós temos então a temperatura de fusão e de ebulição, né, que a gente está dando só o conceito inicial, depois a gente vai trabalhar mais detalhado sobre isso, né. O ponto de fusão, para lembrar vocês, né, quem aprendeu no lado lá, é aquele momento em que eu tenho a passagem de uma substância da matéria sólida para a matéria líquida. Enquanto estiver acontecendo essa passagem do sólido para o líquido, eu tenho o ponto de fusão, né? E o ponto de ebulição é quando tem a passagem do líquido para gás. Enquanto estiver acontecendo essa passagem do líquido para o gás, eu tenho o ponto de ebulição, certo? Claro que vai variar de acordo com o tipo de substância que eu tenho, com o tipo de pressão que ela tá, que aquela matéria está submetida, né? Isso tudo vai mudar o ponto de fusão e o ponto de ebulição, né? Depois, mais adiante, até a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Então, aqui é uma pequena tabelinha, né? Só para dar uma ideia para vocês, né? O ponto de fusão e o ponto de ebulição de algumas substâncias aí, né? O metano, ele menos 183 é o ponto de fusão dele e menos 162 de ebulição, quer dizer, baixíssimas temperaturas, né? O álcool aqui, menos 114, o ponto de fusão, né? E 78 graus o ponto de ebulição, né? Bem antes da água, que é 100 graus, né? Isso aqui é nível do mar, né? Então, o ponto de fusão da água é 0 graus. Enquanto o gelo a 0 graus estiver se transformando em água, ele está a 0 graus, né? O ponto de fusão dele. E o de ebulição também. Enquanto tiver água ali fervendo, né? Claro que essa referência é ao nível do mar, né? Se a gente for subindo, esse ponto de ebulição da água vai sendo alterado, certo? Isso, ok? Aqui, só para fazer uma relação, né, do temperatura de fusão, temperatura de ebulição e a densidade e a solubilidade, né, que são conceitos que a gente está trabalhando aí. Então, para dar uma ideia para vocês, né, olha o gelo aqui, né, 0 graus, né, vai virando a 100 graus a ebulição. A densidade sempre é 0,92, lembram? A gente já falou isso na densidade, por ser menor que 1, então ele vai flutuar, né? Certo? E não tem a água, o gelo já é solúvel, então não tem o item de solubilidade, né? Então aqui tem algumas substâncias, né, que seria água pura, né, pessoal? Aquilo que eu já falei antes, né? Então 0 graus, 100 graus, 1, né, a densidade seria sempre é uma temperatura constante. Lembra que eu já falei, né, que se alterar a temperatura ou alterar a pressão, né, o comportamento vai ser diferente, certo? Isso aqui é mais para dar uma ideia assim em geral, né? Aqui nós temos as grandezas básicas aí, né? Que vocês já estão cansados de trabalhar com elas só para relembrar, né? Comprimento é sempre em um sentido só, né? Eu vou considerar uma dimensão só, né? Ou comprimento, ou a largura, ou a altura, né? E a área eu estou considerando sempre duas dimensões, por isso que é ao quadrado, né? Metro ao quadrado, certo? Porque eu considero duas dimensões, o comprimento e a largura, por exemplo, né? O volume é metro cúbico, né? Eu tenho três dimensões, por isso trezinho ali em cima, né?
Aqui é aquela curiosidade, né? Um metro cúbico é igual a 1.000 litros, né? Que se eu tivesse um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? 1 metro de comprimento, 1 metro de largura por 1 metro de altura, eu teria 1.000 litros ali. Claro que a piscina que a gente tem em casa lá, ela não tem 1 metro de altura, né? Ela tem menos altura de 1 metro, por isso que ela é mais larga, né? Tem uma largura maior, né? E a massa é aquela noção, né? Que a gente tem. Todo mundo fala, vou me pesar, né? Está errado com a força-peso, a gente já vai falar um pouquinho dela. É diferente, né? Então, na verdade, é a massa que a gente está medindo, que é a quantidade de matéria que a gente tem dentro do organismo, né? Aqui o peso, eu acabei de falar, né? Então, quando a gente diz que vai se pesar, na verdade, né, a gente está medindo a nossa massa, né? Mas todo mundo fala peso, eu também, porque peso é aquela força que me deixa aqui no chão, não me deixa flutuando, né? Se eu vou me afastando, quer dizer, ficando mais alto, né? Cada vez eu tenho menos força me empurrando para baixo. Todo mundo já viu aquela cena do astronauta lá, né? Fica as coisas flutuando lá, né? Porque a força-peso na ausência da gravidade, né, ela não existe, então não tem o que empurre, né, a gente para baixo, tá? Se vocês vão aprender bastante em física esse ano, né, essa parte do movimento e tal, né? E aqui já indo para os finalmente, né, a temperatura, eu procurei fazer aqui uma diferenciação do que é temperatura e calor, são duas coisas diferentes, né? A temperatura ela está diretamente ligada à agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas da matéria, né, a temperatura dela é mais elevada, certo? Ok? Então ela não depende de massa, né? Qualquer que for a massa, a temperatura, essa agitação da molécula vai acontecer num centímetro cúbico ou numa tonelada, né? Em termos de agitação das moléculas. E o calor é nada mais nada menos que aquela transmissão da energia desse movimento, dessa agitação. Quanto maior a agitação das moléculas, obviamente, né? Vai haver uma maior quantidade de energia transferida de um corpo para o outro, né? Que é o calor, e claro que vai depender da massa. Ó. Com a massa maior, demora mais, né, para transmitir o calor. Quando a gente pega o termômetro e coloca, né, nas axilas para medir a temperatura, né, agora está na testa e tal, a gente tem sensor ali, o que, que ele está fazendo na verdade, né? Ele está recebendo o calor do nosso corpo. Então, ele está sendo transferido no calor do nosso corpo para aquele sensor, no caso do termômetro, né? O mercúrio, que é um metal, todo metal dilata, né? Então ele vai aumentar, né? O volume dele ali naquele tubinho de vidro, mostrando a temperatura que anda, certo? Então calor e temperatura, essa é a relação que é feita deles, né? E a pressão, né? Para encerrar, então a pressão é aquela força que nos deixa, né, que nós fizemos, apertamos, qualquer sentido que eu fizer essa força, né, ela vai comprimir uma determinada área, certo? Aqui eu coloquei em exemplo a pressão arterial, né, pressão atmosférica e hidrostática. Arterial, né, aquela pressão que o sangue faz quando está circulando pelos nossos vasos sanguíneos, né? Quando a gente está com pressão alta, significa que ele está pressionando demais, né, as artérias, as veias, pode haver um rompimento, né, dessa artéria, dessa veia, principalmente arteríolas e venículas, né, que são mais fininhas, pode haver um rompimento dessa área, né? A pressão atmosférica, né? Então, também é uma pressão na nossa cabeça, quanto mais alto eu vou, menos pressão eu tenho. E a hidrostática, né, utilizado através dos freios, por exemplo, né, eles utilizam a pressão hidráulica, né? A hidrostática, que é a força do líquido, faz com que exerça uma força, né, uma pressão lá em determinado cano, né, em determinada estrutura, fazendo com que movimente, por exemplo, lá, né, o freio hidráulico, ele vai movimentar as pastilhas de freio lá para segurar o automóvel. Então, essa é a pressão, é aquela força, né, feita em um determinado ponto, né, em determinada área específica lá, ok? Com isso, então, a gente vai encerrando, né, essa parte 2 aqui dos conceitos dentro da química, né? E a partir das próximas aulas, então, a gente vai entrar no assunto específico da química, certo? Por isso, eu agradeço a presença de vocês, né, a audição de vocês, e até a próxima, se Deus quiser, ok? Valeu!